Capítulo 310. Ele estava aqui para matar. Fei e seus homens se moveram para o estágio N1 de teste de espada com a multidão. A razão pela qual este jogo foi colocado no estágio de teste de espada no 1 foi que o oponente de Helena Bouvier era um famoso guerreiro entre os reinos afiliados. Este nível de guerreiros causou muitos danos, e as partidas com ele tiveram que ser colocados no estágio mais seguro. Estágio no 1 de teste de espada foi onde Fei lutou com os 4 cavaleiros executivos. Depois que a batalha destruiu o palco, ele reconstruída e reforçado por matrizes de magia ainda mais poderosas. Atualmente, este estágio tem a matrix de defesa mais poderosa que existe. Louco Oculto Bouvier estava usando uma armadura de metal leve. Ele não usava capacete e seu cabelo amarelo bagunçado tremulava no ar. Ele tinha olhos pequenos como pérolas, lábios irregulares e um nariz achatado. Embora ele fosse um famoso mestre guerreiro, ele não parecia um. Seu corpo não era grande e ele tinha um pouco de sensação obscena em torno dele. Bouvier era da região da Batalha Ocidental, e ele era o príncipe de um reino afiliado de nível 1. Ele foi notícia quando durou mais de 10 ataques sob a espada de Onisvord. Antes da aparição de Fei, muitas pessoas acreditavam que Bouvier era a única pessoa que poderia levar o título de guerreiro número 1 de Onisvord. No entanto, este homem era famoso por sua arrogância também. Além disso, ele amava dinheiro, mulheres e vinhos. Ouviu-se que ele amava as mulheres em um grau repugnante. Um poeta viajante disse que todas as mulheres jovens com mais de 18 anos de idade em seu reino ficaram manchadas por Bouvier. Este príncipe nojento chegou a aprovar leis para que todas as mulheres lhe dessem a virgindade antes dos casamentos. Se não o fizessem, seriam acusados de traição e suas famílias seriam todas mortas. Nesse reino, muitas vidas de mulheres foram arruinadas, muitos amantes tiveram que fugir de suas casas e muitas famílias tiveram que viver com dor e vergonha. Mas como Bouvier era o príncipe do reino e um mestre guerreiro, ninguém conseguia lidar com ele. No entanto, devido a seus maus fetiches, sua força não aumentou muito ao longo dos anos. Ele estava agora muito atrás do Onisvord, e ele era menos famoso agora. Ele raramente lutava hoje em dia, e foi por isso que ele ganhou o apelido Louco Oculto. Apesar de tudo isso, Bouvier ainda era um guerreiro poderoso. Seu desempenho na região da Batalha Ocidental foi impressionante. Ele derrotou 6 adversários em fileira e entrou no ranqueamento dos reinos com facilidade. Tanto Helena quanto Bouvier estavam agora no palco. Helena estava em sua armadura mágica vermelho escura. As misteriosas decorações douradas da armadura pareciam videiras. Seus pulsos, cotovelos, ombros, joelhos e pés também eram protegidos por componentes de proteção. A energia mágica vermelha e clara fluía ao redor dos ombros de Helena, e sua cintura fina estava exposta. Ela parecia uma valquíria, e sua beleza fez muitas pessoas engolirem suas babás. O vento agitava o rabo de cavalo vermelho de Helena, assim como a faixa de cabelo azul claro. Ela estava em pé na plataforma em silêncio, e ela tinha uma presença incomparável. Ela era como uma deusa. Como se todos os homens fossem atingidos por um raio, alguns deles engoliram saliva, alguns deles sangraram pelo nariz e alguns deles perderam a capacidade de falar, enquanto todos olhavam para Helena. Bouvier, que estava do outro lado da plataforma, começou a respirar pesadamente. Luzes obscenas brilhavam em seu minúsculo olho. Ele gritou em sua mente: "Essa mulher é minha. Minha. Porra, existe uma linda mulher guerreira neste mundo. Eu vou com certeza despila e ver que tipo de corpo ela está escondendo. Eu juro que vou pegá-la." Bouvier examinou o corpo de Helena repetidamente e focou especialmente em algumas partes do corpo. Ele sacudiu a boca enquanto fazia isso, e todos sabiam o que ele estava pensando. Helena franziu a testa enquanto levantava o braço. Um arco de batalha apareceu em sua mão como se o arco tivesse sua própria vida. Ao mesmo tempo, um olhar frio e assassino atravessou o campo mágico protetor e pousou em Bouvier.
Depois de sentir esse olhar mortal, Bolivar acordou de suas fantasias. Ele se virou e viu um homem jovem e bonito olhando para ele como se ele fosse uma ovelha fraca que estava esperando para ser abatida. A frieza nos olhos deste homem foi o suficiente para congelá-lo. Ouvi dizer que esta mulher é de Chambord. O rei de Chambord é conhecido por seu excesso de proteção. Seria difícil para mim ter essa beldade. Eu preciso ir devagar. Ei, eu nem tenho medo do Onisvord. Eu ficaria com medo de você. Bolivar pensou. Bolivar pensou um pouco e parou de prestar atenção em Fei. Ele se virou e sorriu para Helena. Beldade, que tal mudar o lugar da batalha? Ei, eu vou deixar você saber o quão bom eu sou. Bolivar moveu sua cintura para frente e para trás repetidamente como uma expressão obscena. Algumas das pessoas na multidão começaram a rir. Todos sabiam o que Bolivar queria dizer. No entanto, como Helena cresceu em Diablo-Vorut e não interagia muito com os homens, ela não entendeu a provocação e o flerte com as palavras de Bolivar. Ela só sabia que os olhares de seu oponente eram desconfortáveis, e ela franziu a testa novamente. Apenas uma leve expressão carrancuda de Helena deixou Bolivar com muita sede. Ele achava que essa guerreira de Chambord era uma obra-prima de Deus. Qualquer de suas expressões era atraente. Bolivar estava demonstrando como o impulso daria muita coragem. No momento, Bolivar foi consumido pela beleza de Helena. Ele sentiu como se todas as mulheres com quem ele dormiu fossem como porcos comparados a Helena, e ele nem sentia o intenso espírito assassino de Fei que fazia as pessoas que estavam rindo no meio da multidão calarem boca e tremerem de medo. Ei! Beleza, tenho certeza que você não sabe sobre a sensação de um homem. Que tal eu mostrar para você? Repulsa e confusão apareceram no rosto branco e valente de Helena. Bolivar continuou a dizer muitas coisas inapropriadas. Ele estava planejando provocar Helena agora e tentar tocá-la na próxima batalha. Quando a luta terminasse, ele tentaria conseguir essa mulher de Chambord por todos os meios. Logo, ele percebeu que ele tinha a ideia errada. Quando Helena puxou o arco, uma corrente de luz dourada apareceu na corda do arco antes que uma seta vermelha de fogo aparecesse. Esta flecha foi feita a partir de elementos mágicos puros de fogo, mas tinha um brilho metálico nela. Era inimaginável quão densos os elementos mágicos estavam juntos. Uma técnica tão poderosa. Esta mulher é uma poderosa arqueira mágica. Bolivar sentiu um pouco de perigo. Ele não se sentia assim há muito tempo. Ele não mais subestimava seu oponente. Ele sabia que essa guerreira de Chambord não era tão simples quanto ele pensava. Quando Helena realmente atirou a flecha, Bolivar percebeu quão errado ele estava. Vosh! O barulho do ar soou apenas após ele sentir uma sensação de queimação em seu ombro. Sem a chance de se esquivar, o guerreiro que era conhecido por ser um pouco inferior ao Onisvord teve seu ombro perfurado pela flecha de Helena, e seu corpo caiu devido ao impulso do impacto. O escudo mágico semelhante a uma cortina de água azul se quebrou como vidro. A matriz mágica que poderia se defender dos ataques de guerreiros 6 estrelas foi perfurada pela flecha de Helena. Essa cena inimaginável chocou a todos. Uma flecha. Isso significava que Helena era mais que uma guerreira de 6 estrelas de primeira linha. Como ela pode ser uma guerreira de 7 estrelas? Como? Muitas pessoas no meio da multidão quase fizeram xixi nas calças depois de ver isso. Louco oculto Bolivar, que acabou de levantar do chão, também estava com medo. Eu estava provocando um guerreiro de 7 estrelas? Mas essa mulher é tão perfeita. Depois de saber que ele não poderia mais ter essa mulher, Bolivar sentiu tanta tristeza como se seus pais morressem. A partida acabou. Chambord venceu. A primeira pessoa que acordou da surpresa foi o juiz. Ele anunciou o resultado com sua voz trêmula. Suas pernas tremiam e ele nem ousava mais olhar para Helena. Assim que o juiz terminou de falar, ocorreram mudanças. Uma pessoa correu para o estágio N1 de teste da espada como um lampejo de luz. Era Fei. Todo mundo podia sentir a sensação de assassinato frio que estava vindo de Fei.
Ele estava aqui para matar.